Boa noite, igreja. Graça e paz para a sua vida. Que bom que você está aqui, apesar desse frio intenso. Glória a Deus, que esse frio ele não possa esfriar a nossa paixão, a nossa chama por Jesus Cristo. Eu quero trazer uma palavra para você nessa noite e gostaria que você abrisse a sua Bíblia, no primeiro livro da Bíblia, livro de Gênesis, capítulo de número 26, livro de Gênesis, capítulo 26, a partir do verso de número 1. Aleluia. Quem achou, diga amém. Diz assim: uma fome terrível atingiu a região, como havia acontecido nos tempos de Abraão. Por isso, Isaque se mudou para Gerar, onde vivia Abimeleque, o rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaque e disse: não desça ao Egito, faça o que eu te mandar, habite aqui como estrangeiro, e eu estarei com você, e o abençoarei. Até aqui, amém? Quem era Isaque? Isaque era o filho da promessa. Isaque era o filho de Abraão. Isaque foi aquele que foi ministrado, foi educado através do pai da fé. Abraão foi aquele que foi escolhido da Mesopotâmia. Quando Deus escolhe Abraão, ele diz para Abraão, ele coloca uma semente de fé no coração de Abraão e diz para Abraão: olha, Abraão, sai do lugar que você está, sai do meio dos teus parentes e começa a caminhar, porque eu te darei uma terra, que eu te farei grande, que eu te farei próspero. E tudo que Abraão tinha quando ele resolveu obedecer à voz de Deus era uma promessa. Ele não tinha uma garantia visível, ele não tinha um mapa, ele não tinha nenhum local definido para ir. Era como se Deus dissesse para ele: Abraão, só segue o caminho que o Espírito Santo está te levando, só confia em mim e vai. E Abraão viveu coisas extraordinárias com Deus. E eu começo assim a ver Isaque sendo criado por Abraão, vivendo aquilo que Abraão vivia, as histórias que Abraão contava para Isaque. Aquilo fez com que Isaque tivesse um relacionamento com Deus. Mas mesmo os maiores relacionamentos com Deus, em momento de dificuldade, Ele nos faz balançar na nossa fé. Ele nos faz perguntar: será que estamos caminhando para o caminho certo? Será que é aqui que eu devo ficar? Será que eu tenho que fazer alguma coisa? E a Bíblia diz que na época de Isaque veio uma terrível fome. E você começa a imaginar, essa fome ela foi gerada por causa de uma grande seca. Não chovia. Então você imagina um povo que vivia da agricultura e da pecuária,
da plantação do trigo, da plantação dos cereais e do cuidado para com os animais. Sem água ele não podia plantar. Se ele não plantasse, ele não tinha nada para comer. E sem água ele não poderia sustentar os seus animais. Sem água os seus animais iam morrendo aos poucos. Isaac olha para aquilo tudo, e a Bíblia diz que Isaac ele se muda, e ele vai morar no lugar onde existia um rei, Abimeleque, que era o rei dos filisteus. Isaac sai de uma terra que não é a terra dele, e vai para uma terra que era uma terra dos filisteus, inimigo do povo de Deus. Mas ele fica ali, e dali ele quer voltar para o Egito. E o que é que Deus diz para Isaac? A Bíblia diz que quando a terrível fome, a dificuldade vem na vida de Isaac, a primeira coisa que ele pensa é em desistir. Parece comigo e com você, nós falamos sobre isso, a nossa humanidade, as nossas dúvidas, as nossas incertezas que temos no momento da dificuldade, no momento quando vem a tribulação, no momento quando vem o desemprego, quando vem a enfermidade, quando vem o problema em casa, no casamento, o problema com o filho, e a primeira coisa que a gente pensa é o quê? É desistir e voltar para onde a gente estava, voltar para o Egito. Quantas vezes talvez passou na sua cabeça em dizer: de que adianta servir ao Senhor? Do que adianta ir para a igreja se a minha vida parece que não muda? Se a minha vida é a mesma coisa, se eu luto com essa enfermidade já faz tantos anos, se na minha casa a dificuldade já bateu na minha porta, quanto tempo eu estou desempregado? Quanto tempo eu estou levando esse casamento, sabe, meio que na minha força, parece que não dá certo. Então eu vou largar tudo e vou voltar para o Egito. Eu vou largar tudo e vou viver a vida que eu vivia no passado. Mas sabe o que é interessante aqui? É interessante que Deus, Ele amava Isaac, assim como Deus te ama. Evangelho de João capítulo 3 e o verso 16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todos aqueles que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Deus, Ele nos ama. Existe um cuidado poderoso de Deus sobre a nossa vida, e a Bíblia diz que Deus aparece a Isaac. O Senhor aparece a Isaac e fala com ele. E quantas vezes nós queremos desistir, quantas vezes nós queremos voltar atrás, quantas vezes nós queremos viver a vida que vivíamos antes de conhecer Jesus. Mas Deus, por nos amar, Ele vai usando situação, Ele vai usando pessoas, Ele vai usando coisas que vai falando conosco dia após dia, Ele dizendo: olha, não desça para o Egito, não volte para de onde você veio, confia. Sabe, uma das coisas mais poderosa na vida de um crente, na vida daquela pessoa que serve a Deus, é confiar. A confiança em Deus, a confiança em Jesus, ela nos torna inabalável. É por isso que o Salmo diz: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Se você for estudar a geografia de Israel, se você vê esses montes, são cadeias de montanhas
que parece que uma firma a outra. Há uma segurança. Pode haver abalos sísmicos, pode haver terremoto, mas aquele monte, ou aqueles montes, eles estão firmes, seguros uns nos outros. Por isso que diz que a nossa confiança em Deus, ela nos torna inabalável. Apesar das adversidades, apesar das dificuldades, a nossa fé em Jesus, ela nos torna inabaláveis. A Bíblia diz, no livro de Salmo, uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nossa confiança está no nosso Deus, no Criador dos céus e da terra, em saber que Deus, Ele não se esquece daqueles que o amam. E a Bíblia diz que Deus, Ele aparece para Isaac, e Ele diz para Isaac: olha, Isaac, não desça para o Egito, faça o que eu te mandar. Você pode deixar o texto na tela? Pode deixar o texto da Bíblia na tela? Verso 2. O Senhor diz para Isaac: olha, faça o que eu te mandar. Sabe uma das coisas poderosas para que a graça de Deus ela venha sobre a nossa vida, para que a nossa confiança ela permaneça, é a obediência a Deus, é a obediência aos mandamentos de Deus, porque mesmo em meio a toda dificuldade, em meio ao medo da incerteza, hoje nós vivemos em uma época em que existe uma incerteza muito grande. Parece que nós estamos vivendo aquilo que Jesus falou lá em Mateus 24, 25, dos princípios das dores, do tempo que está profetizando a vinda de Jesus. Jesus disse: olha, antes de eu vir, vai haver guerra, vai haver rumores de guerra. Se você, assim como eu, gosta de ficar antenado daquilo que está acontecendo no mundo, você vai ver que está tendo guerra, você vai ver que está havendo rumores de guerra entre Estados Unidos, entre Rússia, entre China. Jesus disse: olha, vai haver peste, enfermidade. E quantas enfermidades estão sendo produzidas naturalmente e em laboratórios? As pessoas estão enfermas, as pessoas estão doentes. Existe uma falta de segurança econômica no nosso mundo, no nosso Brasil. Por que não dizer no nosso Brasil? A inflação, isso dói não só na nossa alma, no nosso bolso. Isso cria uma incerteza no nosso coração, e a gente fica: para onde ir? Será que vamos descer para o Egito? Será que vamos voltar para o Egito? Ou será que vamos falar igual Pedro falou: para onde iremos nós, se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Existe um poder na obediência a Deus. Foi aquilo que Deus falou para Josué, quando Josué estava com medo, porque quando a gente olha essa incerteza, o que será de amanhã? Será que eu vou ter dinheiro para pagar o aluguel de amanhã? Será que eu vou estar empregado amanhã? Será que eu vou conseguir honrar os meus compromissos amanhã? E isso gera um medo, mas também gera uma confiança naqueles que confiam em Jesus.
naqueles que confiam em Deus, porque existe uma promessa de Deus para a nossa vida. A Bíblia, ela fala de promessas de Deus para a nossa vida em momento de incerteza, em momento quando a gente está com medo, a gente quer voltar a morar no Egito. Deus vem como veio para Josué quando estava com medo de enfrentar os filisteus, com medo de enfrentar os cananeus. Deus aparece para Josué como apareceu para Isaac, e Deus diz para Josué: não tenha medo, não fique com medo, aonde você pisar a planta dos teus pés, eu estarei contigo. Seja forte, seja corajoso. E o interessante é que o ser forte para mim e para você não vem da nossa própria força, porque a nossa força, ela vem de um Deus que nos fortalece. Por isso que ele diz assim: eu não tenha medo, aonde você colocar a planta dos teus pés, eu vou te dar. Seja forte, seja corajoso. Mas ele diz algo muito interessante aqui, que diz para Isaac também: tenha cuidado de cumprir toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita e nem para a esquerda. A obediência à palavra de Deus, ela nos leva somente para um caminho, e esse caminho ele não tem curva. Esse caminho ele não te leva nem para a direita e nem para a esquerda. Esse caminho ele te leva para frente, e não é um caminho escuro. É por isso que no Salmo 119 ele diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. No mundo onde a incerteza, eu não sei se você já caminhou no escuro, no meio do mato, no escuro, aonde não tinha estrela, aonde não tinha lua, aquilo que a gente chamava lá no Ceará de breu. Você não chegava a nada, e às vezes você estava caminhando, de repente você caía num poço de lama, de repente você pisava numa cascavel, falando da minha realidade, para poder você encontrar o caminho, e aí você ficava meio que perdido. E no meio da nossa incerteza, quando estamos perdidos, sem saber se ficamos, sem saber se descemos para o Egito, a palavra de Deus ela diz: continue em frente, obedecendo a palavra, porque lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Sabe, a palavra de Deus é como uma lanterna que você vai clareando no meio de um mundo tão confuso, no meio de um mundo de tanta incerteza. Existe uma promessa de Deus: seja forte, seja corajoso, não desvie da lei do Senhor, nem para a direita, nem para a esquerda, assim você será bem sucedido. Eu quero dizer para você que mesmo no meio dessa incerteza toda que existe no mundo, Deus está garantindo para você que se você for fiel, se você obedecer, se você ouvir a voz dele no meio de tantas vozes que grita: desista, Deus está dizendo: olha, não desista, continue caminhando,
não desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Ah, mas meu vizinho parou, meu amigo parou. Mas você não é seu amigo, você não é seu vizinho. Você é o escolhido por Deus, que Deus nessa noite, aleluia, aprove aparecer para você, como apareceu para Isaac, e dizer: olha, faça o que eu te mandar, não desista. Não saia do caminho, não pare de caminhar. Isaac queria desistir, ele tinha tudo para parar, mas Deus aparece para ele e diz: não desista. Será que você pode dizer para a pessoa que está do seu lado: não desista, continue, só mais um pouco. A palavra de Deus é só mais um pouco, porque o que há de vir, que é Ele, virá e não tardará. No meio da nossa incerteza, no meio da incerteza de todo o mundo, eles olham para cima, para as montanhas, eles olham para Brasília, ele olha para o patrão, ele olha para a resposta que vai vir de fora. Ele diz: eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Seu socorro não vai vir do monte, seu socorro não vai vir de homens, seu socorro não vai vir, sabe, de governos. Tire os seus olhos para o monte. Foi isso que o salmista disse: elevo os meus olhos para o monte e me pergunto da onde virá o meu socorro. E ele olha um pouquinho a mais do monte e ele diz: o meu socorro, ele não vem do monte, o meu socorro, ele vem de Deus, Criador dos céus e da terra. Deus diz para Isaac: não desça para o Egito, seja obediente, faça o que eu te mandar. E o que é que Deus manda? Habite aqui como estrangeiro. Sabe aonde Isaac estava? Isaac estava na terra dos filisteus, aonde o rei era Abimeleque. E Deus diz assim: olha, esse lugar não é teu, mas habita nele, confia em mim, e eu estarei com você. Olha o que diz o verso 3: habite aqui como estrangeiro, e eu estarei com você. Sabe, uma das coisas que a Bíblia nos diz, o apóstolo Pedro nos diz, que nós, nesse mundo que habitamos como estrangeiro. Esse lugar é só um lugar de passagem. Deus está dizendo o seguinte: olha, habita aqui, fica, eu estarei contigo. Mesmo nesse mundo eu estarei contigo. Enquanto você estiver aqui, eu estarei contigo. Mas não coloque o teu coração, seja obediente. Ele vai dizer: olha, habite aqui como estrangeiro, e eu estarei com você, e o abençoarei. Sabe qual é o segredo de Deus nos abençoar nesse mundo que não pertencemos? É habitar neste lugar, não como morada eterna, mas como estrangeiro nesse lugar. Aleluia! Deus vai nos abençoar se entendemos que neste lugar somos estrangeiros. Aí vai se levantar governos, vai passar governo,
mas o Senhor vai continuar sentado no alto e sublime trono, governando todo o universo. Foi o segredo de Daniel. Daniel passou por 3 reis, 3 reinados diferentes, e a obediência de Daniel estava sempre em Deus. Porque os reis vêm, os reis passam, os governos vêm e os governos passam, mas o amor e o favor de Deus sobre a sua vida permanece para sempre. Quando Isaac estava pensando em desistir, Deus fala com ele e diz: não desça para o Egito, habita aqui como estrangeiro, eu estarei com você e o abençoarei. Isaac ouviu, Isaac obedeceu aquilo que Deus tinha falado para ele. E nós começamos dizendo que nessa época do Isaac houve uma fome terrível, uma seca terrível, pior do que nos dias de Abraão. E Deus diz para Isaac, quando ele pensa em desistir, em fugir daquela situação, Deus diz: fica neste lugar, habita como estrangeiro, e eu te abençoarei. Mas está sem chover, Deus, eu vou te abençoar. Mas se não chove, não tem como plantar, Deus, eu vou te abençoar. Só confia, só confia. Isso mostra a diferença daqueles que conhecem a Deus e daqueles que não conhecem. Aqueles que não conhecem a Deus, eles desistem nas primeiras dificuldades. Mas aqueles que conhecem a Deus, em meio a toda dificuldade, eles continuam confiando. Mesmo que alguém diga: olha, como a mulher de Jó disse para ele: ô Jó, olha a tua situação, perdeu os filhos, ficou pobre, o corpo está enfermo. Cara, amaldiçoa Deus e morre. A Bíblia diz que Jó olha para aquela mulher e diz: como fala uma louca. Você está falando agora. Deus me deu, Deus tirou, e bendito seja o nome do Senhor. Sabe o que é isso? Confiança. E por Jó confiar em Deus, quando você vai ver lá o capítulo 42, a Bíblia diz que Deus devolve para Jó tudo aquilo que ele havia perdido em dobro. Sabe por quê? Porque o nosso Deus é um Deus da restituição. Deus vai restituir teu casamento, Deus vai restituir tuas finanças, Deus vai restituir a tua família, Deus vai restituir a tua saúde, porque o nosso Deus é um Deus da restituição. A única coisa que eu tenho que fazer é o quê? Confiar e obedecer. É isso que Deus pede para Isaac. Mas não está chovendo. Confia. E por Isaac confiar,
A vida dele muda naquele mesmo ano. Naquele mesmo ano que não chovia, porque assim, uma coisa que você tem que entender, que a Bíblia diz que assim como o sol nasce para o justo, ele nasce para o injusto. Assim como a chuva cai para o justo, ela cai para o injusto. Assim como a dificuldade vem para o injusto, ela vem para o justo também. Mas a nossa diferença daqueles que não têm Deus é que quando a dificuldade vem sobre a nossa vida, nós continuamos crendo e acreditando naquele Deus de milagre, que é capaz de fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Estava sem chover para todo mundo, estava uma fome terrível para todo mundo, mas por causa que Isaac obedeceu, a Bíblia diz no capítulo 26 e o verso de número 12, por ele obedecer, sabe o que acontece? Olha lá, naquele mesmo ano, quando Isaac plantou. Quem é que planta quando não chove? Mas mesmo sem chover, naquele mesmo ano, Isaac plantou a sua lavoura e colheu 100 vezes mais. Sabe por quê? Porque não é o lugar que você está. Isaac pensava que era o lugar que ele estava. Vou sair daqui porque não estou sendo abençoado, vou para um outro lugar, vou trocar de emprego, vou trocar de cidade. Mas não é a cidade, não é o local. Sabe qual é o lugar onde você vai prosperar? Seja na planície, seja no deserto, se Deus estiver lá, até mesmo no deserto, você vai plantar e colher 100 por 1. Ah, mas todo mundo está desempregado. Mas se você confiar em Deus, Deus vai abrir porta de emprego. Ah, mas a estatística dos divórcios está sendo... Se você confiar, teu casamento vai ser inabalável. Ah, mas alguém disse que... O médico disse que não tem cura. Mas se você confiar, você vai receber a sua cura. Isaac obedeceu. E por obedecer, mesmo na seca, a Bíblia não diz que choveu, ele plantou no seco, e a Bíblia diz que ele colheu 100 vezes mais cereais do que havia semeado. Eu quero profetizar na sua vida que a bênção na tua vida vai ser 100 vezes mais, aleluia, 100 vezes mais, aleluia, porque o que vai regar a tua bênção não é a água, o que vai te regar a tua bênção é a obediência a Deus, aleluia. A nossa obediência a Deus, ela se torna em chuva para irrigar os nossos sonhos, para irrigar os nossos projetos, para gerar milagre na nossa vida. Hoje a gente estava no mercado e a gente encontrou uma família que, quando a criança nasceu, os médicos desenganaram. Não vai durar. Deus olhava lá de cima e disse: vai. A menina venceu a primeira fase. Ah, mas vai ter que fazer um monte de operação. Ela fez uma. E Deus falou: eu estou no controle. A família pediu oração para a igreja inteira. E hoje a gente encontrou aquela criança
no carrinho no mercado, tão linda, o nome dela, Vitória. Aleluia, Vitória, porque aquela família não desistiu. Aquela família não, eu lembro que um dia ela foi na nossa casa, né, à noite, com a criança assim, pequenininha assim, pedir para a gente ungir aquela criança, a gente orar por aquela criança. Sabe o que é isso? Uma confiança inabalável em Deus. E eu tenho certeza que o Deus que começou a boa obra na vida daquela criança, Ele vai terminar, e aquela criança vai ser um testemunho vivo, que existe um Deus poderoso, aleluia, que através da obediência Ele nos faz colher 100 vezes mais. Naquele ano Isaac plantou, colheu 100 vezes mais cereais do que havia semeado, pois o Senhor o abençoou. Isaac prosperou e ficou muito rico e influente, adquiriu tantos rebanhos de ovelhas, bois e tantos servos, que os filisteus ficaram com inveja. O que está acontecendo ali na vida daquele homem? O que ele fez? Qual é o segredo dele? O segredo dele é confiar e obedecer. Obedecer a Deus, obedecer a sua palavra. Mesmo que a tua visão tenha que te enganar, você olhe e fale, não tem mais jeito. Deus está olhando para você dizendo nessa noite, olha, fica no seu lugar, obedeça, que você vai colher 100 vezes mais. Aleluia, glória a Deus. 100 vezes mais. Você pode ficar de pé? Aleluia, glória a Deus. A nossa obediência, ela gera milagres. A nossa obediência, ela destrava os céus. Não há inferno, não há potestade. Tinha uma turma que tinha inveja de Daniel, e eles fizeram o rei fazer um decreto: olha, quem durante 30 dias orar a outro Deus que não for o Senhor, que o Senhor mande para a cova dos leões. A Bíblia diz que Daniel, ele não mudou nada. A obediência a Deus estava maior do que a obediência nos homens. Daniel continuou orando 3 vezes ao dia. Ele foi denunciado, ele foi jogado na cova dos leões, mas Deus estava com ele. A Bíblia diz que quando ele saiu de lá, ele foi restituído ao seu cargo, ele foi honrado. Eu quero dizer para você, a obediência, ela traz honra. A obediência a Deus, ela faz que Deus nos honre. Então não desista, não pense em voltar. A Bíblia diz que as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Ele está no controle de todas as coisas. A Bíblia diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. É Ele que protege, é Ele que guarda. Mesmo que as tempestades venham, mesmo que o mar ruja, mesmo assim nós continuaremos confiando no Senhor, no Deus de milagre, no Deus de honra, no Deus que mesmo no deserto, através da obediência, nós conseguimos colher 100 por 1. Amém? Profetizo na sua vida que a sua colheita vai ser 100 por 1, não vai ser dobrada, vai ser 100 vezes mais. Promessa de Deus para aqueles que obedecem. Você pode colocar a mão no seu coração, feche seus olhos. Pai,
Senhor, a tua palavra foi ministrada, Senhor. Existe um poder sobrenatural na obediência. Existe um poder sobrenatural na vida daqueles que em Ti confiam, Pai. Em nome de Cristo Jesus, eu quero orar neste momento, ó Deus, pedindo, ó Deus, que o Senhor venha abrir as janelas do céu, ó Deus. Não importa o que esteja acontecendo aqui na terra, Deus, eu creio, ó Deus, que a chuva de bênção, a chuva do sobrenatural vai cair sobre o Teu povo, ó Pai, aqueles que crêem, aqueles que obedecem, Pai. Então eu oro nessa noite pedindo, ó Deus, que o Senhor venha abrir portas de emprego. Eu oro nessa noite, ó Deus, pedindo, ó Deus, que o Senhor venha abrir os céus, ó Deus, sobre a família, sobre o casamento, ó Deus, que o Senhor venha trazer cura para a vida desta pessoa, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai, eu profetizo, Deus, que nessa noite, Pai, a colheita do Teu servo, da Tua serva, será 100 vezes mais, Senhor. Nós não desceremos para o Egito, ó Deus, mas ficaremos, ó Deus, no lugar, ó Deus, da posição, ó Deus, que o Senhor nos ordenou, meu Pai, crendo, ó Deus, que o maná de cada dia, Senhor, vai cair sobre a nossa vida, que as Tuas bênçãos vai cair sobre cada um de nós, Pai. Eu profetizo a cura, eu profetizo a restauração, eu profetizo o milagre na vida do Teu povo, na vida da Tua igreja, ó Pai. Eu profetizo o extraordinário, eu profetizo, ó Deus, o sobrenatural na nossa vida, e aqueles que crê, abre a boca, dá um glória e aplaude ao Senhor Jesus. Aleluia, aleluia. Não desista, Deus está contigo, amém? Glória a Deus. Quero abençoar a sua vida, coloque as suas mãos. Pai, eu Te louvo nessa noite, Pai, por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor vai continuar fazendo. Que o Senhor continue abençoando o Teu povo, Pai, que eles possam ter uma noite extraordinária, que essa semana seja uma semana de sobrenatural, essa semana seja uma semana de abundância, meu Pai, e que a graça de Deus Pai, que a consolação do Espírito Santo e o amor de Jesus esteja no meu, no seu, no nosso coração. Se você crê, diga amém.